Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Para quem não me conhece, meu nome é Bruno Vilas e eu conto casos criminais reais aqui na internet. E se você tá chegando por aqui agora e ainda não é inscrito no canal, eu já te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as notificações. Porque assim, todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube te avisa e você corre aqui para assistir comigo. Eu te convido também a me seguir nas redes sociais, porque por lá eu tô sempre interagindo com vocês. Eu quero aproveitar esse vídeo também, primeiramente para mandar um beijo pro pessoal de Pernambuco, que vocês estão sempre comentando aqui embaixo, Bruno, manda um beijo para Pernambuco, manda um beijo para Pernambuco, então tá aqui. Um beijo para todos vocês aí desse estado maravilhoso. E também para contar uma novidade, vocês sempre me pedem casos brasileiros aqui no canal. E aí eu acabei tendo a ideia de criar um canal só de casos brasileiros. Aqui nesse canal a gente vai se atentar a casos do mundo todo, e nesse outro canal, que é o CrimeCast, que é um derivado daquele podcast que a gente teve um episódio aqui no canal, eu vou falar só sobre casos brasileiros, e eu tenho uma maravilhosa companhia para me ajudar a contar esses casos para vocês, que é a Lilian, maravilhosa, do canal Casos Criminais. Muitos de vocês conhecem ela, e ela está me ajudando a contar todos esses casos aqui do nosso país, lá no canal CrimeCast, e eu vou deixar o link do canal aqui embaixo em um comentário fixado para você ir lá, se inscrever e assistir os vídeos, que tá um melhor que o outro. Mas agora, pessoal, vamos para o que interessa e bora pro caso de hoje. O caso de hoje, gente, teve início lá no dia 2 de março de 2010. Era por volta das 3 horas da madrugada, quando o silêncio de uma noite calma e fria foi abruptamente interrompido. Uma chamada de emergência foi feita para o departamento de polícia de Darien, que é uma pequena cidade que pertence ao condado de DuPage, no estado norte-americano de Illinois. Quem estava desesperada ao telefone era uma mulher de 25 anos. Ela estava escondida no armário da sua casa. Ela parecia bastante nervosa e disse aos prantos que alguém tinha entrado em sua residência no meio da noite e começado a atirar, e que a tal pessoa misteriosa ainda estava na casa naquele exato momento. Mais tarde foi descoberto que a pessoa desesperada que estava do outro lado da linha era uma mulher chamada Angela Crummer, e a casa em questão era a casa dos seus pais. A verdade é que, infelizmente, toda a sua família tinha sido atingida pelos inúmeros disparos, e ela obviamente acreditava que estava em grande perigo, e tinha fé que a atendente da emergência poderia conversar e distraí-la ao telefone até que a polícia finalmente chegasse ao local. Ela acreditava que a ligação de emergência fosse capaz de proporcionar ao menos um pouco de conforto naquele momento. Esse caso, pessoal, é bastante curioso porque a casa onde a família morava estava localizada em um bairro bastante tranquilo. Além disso, é preciso esclarecer que, de acordo com tudo o que se sabia até aquele momento, a família Crummer não tinha inimigos. Aliás, muito pelo contrário, eles eram muito queridos por todos os vizinhos e pessoas que moravam na região. Eles estavam sempre recebendo visitas, eram muito generosos com os seus vizinhos, eram conhecidos na igreja local, frequentavam sempre ali os mesmos supermercados e eram amigos do farmacêutico, inclusive. A família Crummer era um exemplo a ser seguido. Eles tinham uma casa grande, espaçosa e muito bonita, e como já é de se esperar, nenhum dos integrantes daquela família nunca teve nenhum tipo de problema com a polícia. Nenhum deles tinha sequer multas de trânsito e cumpriam à risca todas as suas obrigações legais. E por falar nisso, eles eram donos de negócios, pagavam direitinho todos os seus impostos e eram vistos por seus familiares, vizinhos e amigos como uma família próspera e honrada. Depois disso tudo que eu acabei de dizer, fica fácil entender o porquê que os policiais ficaram espantados ao atender a ocorrência e descobrir que o endereço de onde vinha a chamada de emergência
era o local onde ficava a casa da família Crummer, né, gente? Bom, a polícia correu para lá minutos depois da ligação alarmante ter sido feita. A primeira coisa que os policiais avistaram quando estavam se aproximando ali da residência foi um jovem saindo através da janela do porão da casa. E eles ficaram imaginando o que será que estava de verdade acontecendo naquela residência. Eles rapidamente se aproximaram e abordaram o rapaz, que estava bastante alvoroçado e falando muito rápido, todo atrapalhado. Após as devidas identificações, ficou esclarecido que aquele rapaz era o Anthony Crummer, que era irmão mais velho da Angela, que, como eu acabei de dizer, foi a responsável por acionar a polícia. O Anthony, gente, se escondeu no porão quase ao mesmo tempo em que a Angela se escondeu no armário. Quando começaram os tiros, ele correu para o porão e a Angela não teve tempo de segui-lo, então ela acabou se escondendo rapidamente no armário mais próximo. Lamentavelmente, o Anthony e a sua irmã Angela foram os únicos sobreviventes deste terrível, misterioso ataque. Obviamente, ambos ficaram extremamente traumatizados e chocados com o que tinha acabado de acontecer. Só para contextualizar, pessoal, a família Crummer era composta por Jeffrey Crummer, sua amada esposa chamada Lori Crummer. Os dois estavam juntos já fazia muitos anos e tiveram 3 filhos que eles amavam mais do que tudo neste mundo. O filho mais velho, como já sabemos, era o Anthony, que nessa altura tinha acabado de completar 29 anos de idade. Depois vinha a Angela, que estava com 25 anos. E por último tinha o caçula da família, um garoto de 20 anos de idade chamado Michael. A família Crummer era natural de Chicago, que é a cidade mais populosa do estado de Illinois. Aliás, foi por isso mesmo que eles quiseram se mudar, justamente para viver em uma nova atmosfera, muito mais tranquila e sossegada. O Jeffrey, gente, como já sabemos, era empresário. Ele era dono de uma empresa chamada Kramer's Towing, que fazia trabalhos relacionados a guincho, reboque de carros e todas essas coisas. A sua esposa Lori, por outro lado, trabalhava na McGraw-Hill. A McGraw-Hill, gente, é uma editora americana de conteúdo educacional e pedagógico. Eles licenciam também softwares e serviços para a educação, desde o ensino pré-escolar até cursos de pós-graduação. A McGraw-Hill está entre as 3 maiores editoras educacionais do país e concorre com grandes marcas como a Houghton Mifflin Harcourt e a Pearson Education. Já o Michael, gente, o filho mais novo, ele tinha acabado de se matricular em uma prestigiada universidade chamada Universal Technical Institute e pretendia manter os negócios do pai, expandir a empresa e contratar mais funcionários. E chegou a dizer que criaria uma espécie de aplicativo para celular exclusivo para a empresa da família. Todos eles eram fãs de futebol americano e passavam horas assistindo aos jogos juntos, e não perdiam nenhuma oportunidade de manter a família junta e unida. Infelizmente, 3 deles já não estavam mais vivos quando a polícia entrou na casa da família. No dia 2 de março de 2010, assim que entraram, os oficiais encontraram o Jeffrey logo no primeiro cômodo da casa. Ele já estava sem vida e tinha sido vítima de disparos de arma de fogo. Assim que olharam para cima, os policiais viram a Lori caída nas escadas. Eles continuaram entrando e foram revistando cada cômodo da residência. Quando chegaram perto da garagem, encontraram o Michael do mesmo jeito que os pais. Todos haviam sido baleados várias vezes, basicamente ali com tiros de execução na região do crânio, quando eles já estavam no chão, inclusive. Isso significa que quem quer que tenha feito isso, com certeza queria ali se certificar de que o serviço estava sendo bem feito, feito corretamente. E parece que o agressor estava indo muito bem, porque não havia sinais do suspeito em nenhum cômodo da casa. A Angela ainda estava escondida no armário quando a polícia a encontrou. Eles a escoltaram para fora da casa e cobriram seus olhos para que ela não visse o que tinha acontecido com os seus pais
e com seu irmão mais novo. A gente pode imaginar, né, pessoal, esse tipo de cena fica guardada na memória das pessoas para sempre, né? Então era melhor que ela não visse nada mesmo. Enquanto a polícia estava do lado de fora, assegurando que a cena do crime não fosse contaminada, uma jovem correu até lá e disse que também estava dentro da casa no momento em que o agressor invadiu o local. Ela era a namorada do Michael e esclareceu que estava passando a noite na casa do rapaz. Ela disse aos oficiais que o Michael estava dormindo no sofá quando alguém invadiu a casa à força. Ela conseguiu sair correndo antes que algo acontecesse e aparentemente era a única capaz de dar qualquer descrição do invasor. Ela disse que tudo o que ela poderia dizer era que o misterioso invasor era um homem e estava vestindo preto dos pés à cabeça. A entrada forçada aconteceu por uma janela quebrada e o martelo utilizado para quebrar a janela foi encontrado nos próximos minutos. E com isso, os investigadores desse caso montaram um esboço inicial. Um invasor perigoso utilizou um martelo para quebrar a janela da sala de estar da família Kramer. O tal homem entrou e deu de cara com o Michael e a sua namorada. A garota fugiu, enquanto o rapaz entrou em luta corporal com o invasor. O Michael percebeu que não daria conta sozinho e foi baleado quando tentou fugir. Neste meio tempo, o Jeffrey e a Lori ouviram os estranhos barulhos e ficaram alarmados ao ouvir tiros. Então eles desceram correndo as escadas, onde o assassino também os acertou. Os investigadores encontraram muitas cápsulas de munição de calibre 40 espalhadas pelo chão da residência. Ao analisar ali o entorno da propriedade, eles perceberam pegadas na neve que foram encontradas saindo pela porta dos fundos, atravessando os quintais dos vizinhos e por fim chegando na rua, onde o rastro simplesmente desapareceu. Curiosamente, nada da casa parecia estar faltando. As únicas coisas levadas foram as vidas dos 3 integrantes da família Kramer. Quando perguntado se eles tinham inimigos, o Anthony não conseguiu dar nenhuma informação à polícia sobre quem poderia ter feito isso. A Angela disse que a única pessoa que ela sabia que estava magoada com a família era o pai do seu filho. Eles tinham rompido o relacionamento fazia alguns meses. Eles terminaram logo no início do ano e essa separação não foi nada tranquila. Ela explicou que seu ex-namorado tinha sérios problemas de acesso de raiva. Ele era estouradinho, sabe? Esse tal ex-namorado, pessoal, era um homem chamado Johnny Borzov. A Angela e o Johnny se conheceram por causa do Steve, que era o ex-marido da Angela. Acontece que, infelizmente, o Steve faleceu em um acidente de moto, e depois da morte dele, a Angela e o Johnny se aproximaram. No entanto, o Johnny estava desempregado e passava noites inteiras fora, alegando que estava fazendo alguns trabalhos informais para conseguir ali uma grana. E isso é bastante esquisito para dizer o mínimo, né, gente? Bom, a verdade é que esse conturbado relacionamento continuou. Eles estavam meio que ficando, meio que namorando, uma coisa meio indefinida, sabe? Nem muito sério, mas também nem tanto casual. Fazia um pouco mais de 2 anos que eles estavam aí nesse chove não molha, quando a Angela acabou engravidando do Johnny e eles tiveram um filho. Mas a chegada do bebê não foi capaz de reaproximar os dois. Na verdade, o Johnny começou a ficar extremamente possessivo em relação a Angela. E isso incomodou não só a Angela, mas também todos os membros da família Kramer, porque eles valorizavam muito a união familiar. Então, numa última tentativa de retomar o controle, o Johnny proibiu a Angela de ver os seus familiares. E daí para frente, foi só para trás. Diversos problemas começaram a surgir e a situação foi ficando cada vez mais inflamada e a tensão só aumentava. Desse ponto em diante, foi só ladeira abaixo. Os investigadores descobriram também que cerca de 1 ano antes dos assassinatos da família Kramer, o Johnny tinha ameaçado o Jeffrey
com um objeto cortante, dizendo que tiraria sua vida. Mais ou menos um mês após esse incidente, aconteceu um chá de bebê para o filho da Angela, e o pai da criança não foi convidado. O fato é que o Johnny apareceu de repente na festa e causou assim o maior climão. Depois ele ainda insultou a Lori, a mãe da Angela, lembram dela, gente? Bom, só que para sua surpresa, a Lori era boa de briga e sentou a mão na cara dele. E então essa confusão toda basicamente acabou ali com o chá de bebê. E desde então todos começaram a brigar por conta da guarda das crianças. O chá de bebê foi assim, o estupim para tudo começar. Eu até falo que não foi um chá de bebê, e sim um chá de climão, viu, pessoal? Curiosamente, na noite dos assassinatos, era o Johnny quem estava com a criança. E antes mesmo da polícia ter o trabalho de localizá-lo, o Johnny ligou para a delegacia. Ele explicou que tinha visto as notícias nos jornais e na internet, e estava extremamente preocupado e disse ainda aos investigadores que a Angela era a sua namorada. Como se ela já não tivesse dito que não queria mais nada com ele, né, gente? Inclusive, foi nesse momento que ela descobriu que ele ainda falava para todo mundo que ela era sua namorada, sendo que naquela altura a única coisa que eles compartilhavam no mundo era a guarda do filho e nada mais. Bom, gente, o fato é que o Johnny sabia que ele seria o primeiro suspeito do caso, tanto que ele foi correndo até a delegacia para falar pessoalmente com os investigadores e ele estava bem bravo. Ele disse que não importava o que os policiais dissessem, ele não tinha feito nada de errado. Ele não tinha atacado a família e estava em paz. Disse ainda que estava namorando a Angela e a vida deles estava indo muito bem, obrigado. Os policiais naquele momento não sabiam exatamente o porquê ele tinha ido tão apressadamente para a delegacia. Ele poderia ser inocente e estar ansioso para provar a sua inocência, ou também havia a possibilidade dele ter ido até lá a fim de afastar qualquer suspeita, porque ele sabia que os policiais bateriam em sua porta com várias perguntas. Será que ele estava escondendo alguma coisa? O que vocês acham? Deixa para mim nos comentários antes do caso terminar se vocês acham que o Johnny era o culpado. Bom, ele disse em seu depoimento oficial que, embora estivesse preocupado com tudo o que aconteceu, ele estava feliz por não ter acontecido nada de mal com a Angela. E tudo isso é muito curioso, gente, porque ele tinha um álibi muito bom. As câmeras de segurança de um cassino provaram que ele esteve no estabelecimento quase a noite toda. Ele saiu de lá por volta das 4 horas da manhã e o tiroteio aconteceu às 3 horas. Mesmo assim, o Johnny era a única pessoa que tinha desentendimentos com a família. Então, por isso, os oficiais pegaram o seu celular para dar uma olhada. Os policiais descobriram que tinha um número misterioso que aparecia com bastante frequência no celular do Johnny. A origem era de um celular descartável que tinha feito várias ligações para o homem pouco tempo depois dos assassinatos. E, inclusive, ele até tinha uma mensagem de voz deixada. Os oficiais analisaram todos esses detalhes e chegaram à conclusão de que era um homem quem estava ligando para o Johnny. E na mensagem de voz, ele dizia que achava que estava sendo seguido o tempo todo. Gente, eu nem preciso lembrar vocês de que a essa altura o misterioso assassinato da família Crummer já tinha ganhado as mídias e estava criando o maior rebuliço em toda a comunidade, né? E foi então que a delegacia de polícia recebeu outra ligação interessante. Um homem estava ao telefone e pediu para falar com o investigador do caso da família Crummer. Ele explicou que seu colega de quarto, um rapaz chamado Jacob, mais conhecido como Jake, estava fazendo umas declarações meio estranhas sobre o misterioso assassinato da família Crummer e estava até mesmo meio paranoico nesses últimos dias. Os oficiais ficaram questionando se o Jacob, que dividia o quarto com o homem ao telefone, era o mesmo Jacob que aparecia no celular do Johnny com o nickname de Jake. E então novas descobertas vieram. O denunciante, pessoal, continuou falando e revelou que o nome do colega de quarto era Jacob Nattersey. E ele sabia que o rapaz foi um grande amigo do Michael Kramer,
uma das vítimas do ataque. O Jacob e o Michael eram bons amigos, eles faziam parte do mesmo grupinho, sabe? Bom, os investigadores seguiram essa pista e foram fundo nessa história. Eles até descobriram que o Jacob e o Michael eram de fato grandes amigos, mas a amizade tinha acabado alguns meses antes do ataque que vitimou a família Kramer. Mas o que aconteceu foi que alguns meses antes da tragédia, rolou um desentendimento entre os amigos. Essa briga aconteceu porque o Jacob mentiu para o Michael sobre ser amigo do Johnny Borsev. Ele disse que não era amigo do Johnny e que teve pouco contato com o rapaz, mas isso não era verdade. O Jacob sabia que o Michael odiava o Johnny por conta de toda a confusão envolvendo o cunhado, sua irmã Angela e o bebê dos dois. Lembra desse rolo todo, né, gente? Então, o Jacob sabia que o Michael jamais aceitaria manter amizade com qualquer pessoa que fosse amiga do Johnny. E como ele queria continuar sendo amigo dos dois, ele mentiu para o Michael, dizendo que não era amigo do Johnny e nem queria nada com ele. Enquanto que, na verdade, ele era sim um grande amigo do Johnny. Eles eram amicíssimos. Os investigadores colocaram uma lupa nesse caso e a cada nova descoberta tudo foi ficando cada vez mais interessante. Eles então se inclinaram para o Jacob. E quem era ele? Bom, o Jacob Nattersey, gente, era um rapaz bastante problemático. Ele era um jovem depressivo desde os 10 anos de idade e associava todos os seus problemas, principalmente a seus próprios pais. Acontece que os seus pais eram super rigorosos e extremamente inflexíveis. Eles eram testemunhas de Jeová e não deixavam o filho sair com ninguém para fazer praticamente nada. O menino vivia numa verdadeira redoma. Se ele fizesse algo como ir à casa de um amigo para jogar videogame, por exemplo, ele levava uma surra dos seus pais assim que chegava de volta em casa. Ele também era proibido de participar de eventos escolares, esportes e até mesmo namorar. Ele vivia, como eu disse para vocês, dentro de uma redoma e todas as vezes que tentava argumentar com os seus pais para que permitissem que ele pudesse fazer coisas de adolescente, ele era repreendido e severamente castigado. O tempo foi passando e as coisas foram só piorando. Para lidar com tudo isso, ele acabou se envolvendo com drogas e álcool ainda na adolescência. Ele fazia tudo escondido dos seus pais e o sentimento de culpa estava esmagando esse jovem, piorando ainda mais o seu quadro depressivo. E as coisas só melhoraram um pouco quando ele terminou o ensino médio e deu início à sua vida adulta. Ele conheceu o Michael Kramer e juntos eles criaram um grupo de amigos e ele começou a namorar uma jovem e estava até muito feliz, tá? Mas infelizmente essa fase boa não durou muito tempo não, viu, gente? Isso porque em algum momento desta narrativa, 2 amigos próximos do Jacob morreram e isso deixou ele bastante abalado. E para piorar ainda mais as coisas, algumas semanas depois, ele pegou no flagra um dos seus melhores amigos fazendo safadeza com a sua namorada. Uma baita traição, né? Foi o maior bafão e ele terminou o relacionamento com a garota, rompeu a amizade com esse tal amigo e, obviamente, tudo isso deixou ele bastante desestabilizado. E foi assim que o Jacob conheceu o Johnny. Eles se encontraram quando o Jacob foi comprar entorpecentes. O Johnny contou uma história ali mirabolante, dizendo que fazia parte de uma gangue enorme. Eles ficaram amigos e em pouco tempo o Johnny descobriu que o Jacob era amigo do Michael Kramer. E como estava acontecendo aquele rolo todo envolvendo a Angela, ele pediu para que o Jacob mantivesse segredo sobre essa amizade entre os dois. Bom, gente, mas a verdade é que o Michael acabou descobrindo essa amizade mais tarde. E foi isso que causou aquela grande briga entre o Michael e o Jacob. E por falar nele, ele estava mesmo assim paranoico. Assim como o denunciante tinha contado para a polícia, e ele tinha mesmo motivos para ficar preocupado porque a polícia descobriu que alguns dias antes do ataque à família Kramer, ele tinha comprado uma arma calibre 40. Mas antes que a polícia chegasse até o Jacob, ele fugiu.
ele pegou a rodovia em direção à Flórida, onde os seus pais estavam morando, e ele decidiu que era para lá que ele iria. Ele já tinha ligado para seus pais, avisando que estava a caminho, e eles disseram que estavam aguardando ansiosos a chegada do filho. No meio do caminho, para vocês terem ideia, o Jacob estava tão fora de si que ele chegou a discar o número de emergência da polícia. Mas quando a atendente respondeu à chamada, o telefone ficou mudo e ele ficou com o telefone na orelha, mas não conseguiu dizer nada. Ele estava assim, muito doido. Depois disso, ele desligou e prosseguiu a sua viagem. Para resumir a conversa, o Jacob foi rastreado pela polícia, ele foi encontrado na porta da casa da sua família, ele estava dormindo dentro do carro, estacionado na beira da calçada e foi preso imediatamente. Um extenso e cansativo interrogatório teve início e o rapaz estava bastante resistente. Ele declarou que estava com medo, com muito medo, disse que se abrisse a boca, uma pessoa iria atrás da sua família no mesmo instante. Os investigadores insistiram e fizeram uma proposta para o Jacob. Se ele dissesse a verdade, se dissesse tudo o que sabia, os oficiais abririam um protocolo de segurança para a sua família. Eles cuidariam ali dos seus pais para que eles ficassem seguros durante todo o processo. E foi somente sob essas condições que o Jacob finalmente decidiu começar a falar. O Jacob disse à polícia que foi ameaçado pelo Johnny. O Johnny teria dito que se ele não tirasse a vida da família Kramer, ele mesmo e toda a sua família seriam mortos. É preciso lembrar que o Jacob acreditava piamente que o Johnny era um traficante de alto escalão, daqueles que podem te pegar a qualquer momento e em qualquer lugar, que são assim super poderosos. Bom, o Johnny supostamente tinha o respeito dos membros dessa gangue e, portanto, o Jacob não tinha para onde correr. A turma do Johnny o encontraria onde quer que ele estivesse. O Jacob explicou ainda aos oficiais que o Johnny garantiu que após a conclusão do serviço, ele poderia simplesmente fugir, que ficaria tudo certo. Ninguém iria descobrir que ele foi o autor dos disparos. A verdade é que assim que percebeu que o Jacob estava quase cedendo, o Johnny ainda usou uma artimanha emocional, porque ele já sabia que o rapaz estava desestabilizado. Ele disse para o Jacob que era seu único amigo de verdade, o único que de fato se preocupava e cuidava dele, e que ele precisaria fazer isso, ele deveria ajudar o seu amigo, porque com a batalha judicial pela guarda do filho da Angela e do Johnny, que teria início em breve, a Angela iria expor essa gangue e com isso prejudicaria a defesa do Johnny no tribunal da família, e ele ficaria sem poder ver seu bebê. Bom, o Johnny perguntou ao Jacob se era isso que ele queria, se ele queria ver o seu amigo com o coração partido. E como a gente sabe, né, ele tinha ali uma sensibilidade, e é claro que não era isso o que o Jacob queria, então o Johnny reforçou que o serviço precisaria ser feito. A Angela tinha que sumir, e não somente ela, mas toda a sua família. No final das contas, gente, o Johnny conseguiu facilmente manipular o Jacob e até mesmo um plano foi elaborado. E o Jacob seria um herói nessa história toda. O Johnny explicou ao Jacob que eles tinham uma série de problemas para resolver e tinha muita gente que poderia expor a gangue. Então, por conta disso, eles deveriam trabalhar juntos. Enquanto o Jacob teria que ir atrás da família Kramer, o Johnny iria atrás de um primo mais perigoso que estava envolvido em coisas maiores, e juntos eles defenderiam a honra da tal gangue. É lógico que era tudo mentira, né, gente? Os investigadores descobriram que nunca existiu essa tal gangue, que na verdade o Johnny Borzov era só mais uma pessoa ali que ficava fazendo pequenas entregas de entorpecentes para adolescentes indisciplinados e levava uma vida patética e insípida. Bom, gente, o fato é que com a ajuda do depoimento do Jacob, o Johnny também foi detido e ambos foram acusados de múltiplos assassinatos. Os promotores do condado de DuPage disseram em entrevista que essa história trágica e assustadora revela os extremos que algumas pessoas podem chegar por vingança e poder. Afinal, até onde você iria para
confrontar os seus inimigos e alcançar os seus objetivos. Era justamente isso que o Johnny queria: vingança. Os promotores colocaram os dois em celas próximas para ver se eles iriam conversar sobre o assunto. E acredite ou não, o Johnny Borzov começou a falar com o Jacob, dizendo que estava prestes a sair da cadeia e que a sua gangue estava esperando por ele, e que o Jacob deveria tomar cuidado com o que iria dizer, porque eles iriam atrás dele. É claro que o Johnny estava desesperado, tentando ali manipular o Jacob ainda mais, mas mal ele sabia que o rapaz tinha contado tudo para a polícia e já não tinha mais medo do Johnny, porque os investigadores tinham prometido ali cuidar da sua família em troca do seu depoimento. Sem saber, dali para frente, o Johnny foi só confirmando que o Jacob já tinha contado para as autoridades. Em 2011, o Jacob se declarou culpado pelos 3 assassinatos e concordou em testemunhar contra o Johnny. Já o Johnny, ele se declarou inocente de todas as acusações e o seu julgamento começou 2 anos depois. Em 2013, a promotoria apresentou evidências de que o Johnny deu instruções bem específicas para o Jacob. Ele explicou como o Jacob faria para entrar na casa da família Kramer e, uma vez dentro, ele deveria ser implacável. O Jacob deveria tirar a vida de todos na casa, especialmente da Angela. Ela era o alvo principal. A defesa do Johnny, por outro lado, se baseou principalmente em dizer que o Jacob era mentalmente doente e que ele, como testemunha principal, estava mentindo em tudo o que estava dizendo. A defesa argumentou que ele estava apenas culpando o Johnny, sem que nada do que ele estava falando fosse a verdade real. Os advogados se viraram para o Jacob e perguntaram para ele se o Johnny tinha comprado a arma, se ele tinha colocado a arma na mão do rapaz e se ele tinha obrigado o rapaz a efetuar os disparos. A promotoria, por outro lado, manteve a tese de que o Johnny foi a cabeça por detrás das execuções e que ele era mesquinho e cruel e que tinha manipulado o rapaz apenas para se vingar da Angela e de toda a sua família. O júri então se retirou para suas deliberações e voltou com o seu veredito. Johnny Borzov foi considerado culpado de todas as acusações contra ele. O júri recomendou ao juiz do caso a pena de prisão perpétua e, na audiência de sentença, o juiz acatou a recomendação do júri e sentenciou Johnny Borzov a pena de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Já o Jacob Nadarcy, por outro lado, ele foi sentenciado a 75 anos de prisão. Bom, gente, ambos seguem presos e cumprindo as suas sentenças, mas a mãe do Johnny, uma mulher chamada Christine, ela diz que seu filho é absolutamente inocente e está até os dias de hoje lutando para tirá-lo da cadeia. Ultimamente, inclusive, seus advogados apresentaram um recurso solicitando a soltura por questões de saúde, alegando que o Johnny Borzov está à beira da morte por complicações relacionadas a diabetes, doença renal e também insuficiência cardíaca. Esse tal recurso foi protocolado no Supremo Tribunal em meados de novembro de 2021 e, de acordo com a defesa, ele teria menos de 100 dias de vida por conta dessas suas complicações. E isso é bastante curioso, porque estamos quase entrando em 2024 e ele segue firme, forte e corado. Uma corzinha assim de saúde. Mas e vocês? O que vocês pensam sobre tudo isso? Deixa para mim aqui nos comentários se concordam ou não com as sentenças dos acusados e se acham que a justiça deveria conceder liberdade para o Johnny em decorrência do seu suposto grave estado de saúde. Deixa para mim aqui também se você acertou. Eu perguntei lá atrás se vocês achavam que o Johnny era responsável pelos assassinatos da família Kramer. E agora eu quero saber se vocês acertaram aí no palpite. Bom, muito obrigado a todos que ficaram até aqui comigo. Se ficou até aqui, né, não esquece de deixar o seu like que ajuda muito na divulgação do canal. Eu fico por aqui, um beijo a todos vocês e até o próximo vídeo.